Foi adiada para amanhã a sessão do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais à lei de distribuição dos royalties do petróleo. Vamos agora falar com a Renata Lopretti, nossa editora de política. Os parlamentares dos estados produtores de petróleo, Renata, fazem de tudo para dificultar essa votação. Mariana, e hoje eles foram ajudados pela publicação de uma edição extra do Diário Oficial com mudanças no texto de 2 dos vetos da presidente Dilma ao projeto. Deputados e senadores do Rio e do Espírito Santo argumentaram que precisavam de tempo para analisar essas alterações e que a pressa em votar poderia causar contestação judicial do resultado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, achou melhor não arriscar. Esse dia de vai e vem no Congresso, a gente vê agora na reportagem de Gerson Camarote. Foi um dia de impasse no Congresso. Representantes dos estados produtores fizeram uma longa reunião pela manhã. Continuamos juntos na luta, confiantes na nossa competência, capacidade. Em minoria, as bancadas do Rio e do Espírito Santo decidiram adotar a tática de guerrilha para impedir a votação. O vice-governador do Rio de Janeiro se juntou à tropa. Se for derrubado aqui o veto da presidenta, nós vamos ao Supremo. O Estado não abre mão do seu direito adquirido. Para tentar adiar a votação, o deputado Alessandro Molon foi até o gabinete do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Não há qualquer razoabilidade de se manter essa sessão que vai instalar entre os estados brasileiros uma guerra federativa talvez sem precedentes. Parlamentares dos estados produtores se juntaram a Molon. O objetivo era convencer o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, que a publicação feita hoje no Diário Oficial de 2 novas justificativas aos vetos paralisava a votação. Na reunião, Renan insistiu em manter a sessão. Está claro que essa manifestação da presidenta, mandando publicar esse veto, mesmo que tenha uma finalidade para corrigir um erro material, no fundo, nas entrelinhas, tem uma finalidade política, para que os atores políticos, os estados produtores e não produtores, e a União, se entendam. O argumento não sensibilizou a bancada dos estados não produtores. Nós temos aí o sentimento da ampla maioria em derrubar esse veto e trazer uma distribuição dessa riqueza que é fora do solo específico de cada estado, em alto mar, para todo o benefício de todo o país. O líder do governo reafirmou a posição do Planalto de não interferir na decisão do Congresso. Não é lavar as mãos. Veja, chegou no limite da ação do Executivo. Com receio de questionamentos futuros, Renan Calheiros teve que recuar. A presidência convoca sessão do Congresso Nacional a realizar-se amanhã às 19h25, com a mesma pauta neste plenário. Camarote, a presidente Dilma falou hoje sobre isso, lamentou a eventual derrubada dos vetos por criar insegurança jurídica, por mexer em áreas já licitadas. Agora, ela também deixou bem claro que vai ter que respeitar, não tem mais nada que possa ser feito da parte dela sobre esse assunto, certo? Isso, Renata, meio que o Planalto está lavando as mãos, não tem mais o que fazer a essa altura do campeonato. Alguns interpretaram esse erro em relação à publicação dos vetos como uma ajuda extra do Palácio Planalto. O Planalto negou. Queira ou não queira, isso daí deu um fôlego aí para essa estratégia de guerrilha dos estados produtores. A estratégia é essa mesma, é guerrilha. A partir de agora, amanhã não será uma sessão fácil do Congresso Nacional. Os estados produtores estão trabalhando, os representantes, para que haja uma forte obstrução da sessão do Congresso Nacional, então não será fácil. E, de fato, quem tem maioria a essa altura do campeonato são os estados não produtores. Agora, quem tem disposição de fazer esse enfrentamento diário, que se percebe, está muito claro, são os representantes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O que é que vai terminar isso, Renato? Vai terminar, acabou já a fase do Executivo, agora a fase de guerrilha no Legislativo e depois vai parar no Supremo Tribunal Federal. Então, isso, ao final das contas, nesse momento, a estratégia é ganhar tempo no Congresso Nacional e depois levar isso para o Supremo Tribunal Federal, e lá é que, de fato, haverá uma definição sobre a constitucionalidade ou não desses vetos.
Camarote, obrigada. Agora eu converso aqui em São Paulo com Merval Pereira, que hoje está entre nós aqui no estúdio. Merval, Camarote disse, agora vamos ver o que mais dá para fazer para adiar a votação e depois disso o que acontece no Supremo. O que você prevê aí para essas duas etapas? Olha, é possível que amanhã alguém entre com uma liminar para tentar impedir a votação dos vetos. Se isso não acontecer, pode ser também que, terminada a votação, derrubados os vetos, alguém entre com mandado de segurança alegando que houve uma inconstitucionalidade na decisão de colocar os vetos em votação. Eles defendem que, com esse erro material acontecido na publicação, todo o material teria que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça para ser analisado na comissão e só depois voltar ao plenário. E, em último caso, se nada disso der certo, eles vão entrar, o Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo vão entrar no Supremo dizendo que a maneira como foi votado os vetos foi inconstitucional. Aí tem outra etapa. Discutir primeiro a inconstitucionalidade da votação em si e, segundo, o mérito da questão. Então são duas etapas. Os estados produtores que estavam somente pensando em entrar contra a constitucionalidade da decisão de acabar com os contratos já feitos e tal, agora ganharam mais uma alternativa, discutir a legalidade da votação, se ela ocorrer amanhã. Entendi. Merval, obrigada. Merval listou aqui o que pode acontecer. Tem só uma coisa que eu vou listar que não pode acontecer, que é isso que os parlamentares do Rio chegaram a aventar a possibilidade hoje lá no Congresso, de que nesse meio tempo se chegue a um acordo, eles cheguem a um acordo com a maioria. Isso está muito claro que não dá mais, não existe acordo possível sobre esse assunto no Congresso. A situação que se desenhou é muito parecida daquela que se desenhou por ocasião do Código Florestal, não do ponto de vista de quem está de cada lado, mas do ponto de vista da maioria que se formou de um dos lados. Ou seja, pode demorar para votar, mas na hora que votar, o veto vai cair.